Olá, nesse vídeo eu vou mostrar e falar um pouquinho sobre o PostgRE, que é o software que nós vamos utilizar ao longo do semestre. O PostgRE ele é um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto relacional e de código aberto. Ele foi desenvolvido pela Universidade de Berkeley e patrocinado pelas Forças Armadas e Agências de Defesa dos Estados Unidos. A primeira versão foi em 87 e o nome era o Postgres. A linguagem de consulta até então não era o padrão SQL, era um padrão PostgreSQL. Em 94 só é que foi adicionado o interpretador SQL e ele teve o código-fonte liberado como PostgRE 95. Em 96 ele finalmente tornou PostgreSQL. Ele tem suporte aos padrões SQL 92 e SQL 99. Ele é um banco de dados muito robusto, tá? Muitas empresas utilizam e ele também tem compatibilidade com diversas ferramentas e diversas linguagens. Por exemplo, você pode utilizar uma biblioteca C com acesso ao PostgRE, você pode usar o ADO.NET, você pode usar o JDBC, no caso do Java, ODBC, NPGSQL, no caso do Visual Studio, C#, por exemplo. Aqui embaixo algumas empresas que utilizam PostgRE. Apple, Fujitsu, Cisco, Juniper Networks, Skype, Departamento de Estado dos Estados Unidos, a BACE, Caixa Econômica Federal aqui no Brasil. Então, dá para você perceber que são empresas robustas, grandes empresas utilizam o PostgRE. Em relação aos sistemas operacionais em que eu posso instalar o PostgRE. O Linux, o Windows, todas as versões, se for XP, ele tem que ter suporte a sistema de arquivo NTFS, tá? Senão ele não instala. E as versões superiores, 7, 8, Windows 10, Windows Server. Também consigo instalar no Mac OS X, nos Unix BSD, nos Solaris e também em outros sistemas operacionais, desde que eu consiga compilar o código-fonte dele e executar. Em relação à popularidade do PostgRE, ele vem crescendo nos últimos anos. Aqui em cima nós temos o Oracle, MySQL e SQL Server, como líderes absolutos do mercado. Aqui em quarto lugar aparece justamente o PostgRE, tá? Que ele vem numa crescente aqui desde 2013, ele vem numa crescente, tá? Então, em relação à utilização, ele vem sendo adotado cada vez mais. Por quê? Justamente por ser um software gratuito, open source, e que também é robusto, tá? E confiável. Alguns limites aqui que, pelo número e pela capacidade, nem sei se é isso um limite, mas o limite máximo de banco de dados, quantos eu quiser. Tabela. O limite máximo de tabela é 32 terabytes. O limite máximo de linha é 1.6 terabyte. De campo, 1 GB. Quantidade de linhas
por tabela, né? Quantidade de registros é ilimitado, quantidade de colunas por tabela, 250 a 1.600. É claro que isso aqui depende do tipo de dado que você colocar naquele campo, tá? Então, depende, se for inteiro, você consegue colocar um pouco mais, né, do que se fosse um valor numérico com mais precisão. Tá? Então, depende do tipo de campo que você utiliza aqui. Quantidade de índices por tabela é ilimitado. Como que a gente faz a instalação do PostgRE? O PostgRE, como eu já disse, ele é de código aberto. Existem instaladores para as versões Linux e Unix, né, e Unix também. O download aqui nós vamos fazer diretamente do site do PostgRE. Tá? É recomendável que durante o processo de instalação você desabilite o antivírus, que pode ser que ele bloqueie algum elemento na instalação. Então eu vou abrir o endereço aqui para poder baixar o PostgRE. Aqui no site do PostgRE eu tenho logo de cara aqui já um download. Ele mostra que está na versão 10.2, tá? Em 8 de fevereiro de 2018 foi lançada essa versão 10.2. Então é só a gente clicar aqui em download. E aí nós vamos escolher aqui os pacotes, né? Nós temos algumas opções aqui para BSD, para Linux, Mac, Solaris e Windows aqui. Então a gente vai escolher logicamente para Windows. Aí ele dá duas opções aqui de instaladores, tá? Esse por Enterprise DB e aqui mais abaixo o Big SQL. Eu costumo baixar esse pela Big SQL, que ele é um pouco menor do que esse aqui do Enterprise DB. Porque esse da Enterprise DB ele já traz embutido o administrador pgadmin, né, que é na versão 4, enquanto que esse aqui de baixo ele traz a versão 3, que é mais antiga, e eu prefiro do que a versão 4. A versão 4 ainda precisa ser um pouco mais elaborada, eles precisam melhorar algumas coisas por enquanto. Então eu vou ficar com essa versão aqui, né, PigSQL, vou baixar esse instalador aqui. Depois que você baixar o instalador, é só você executar PostgRE, né, o instalador dele. Ele mostra aqui uma telinha de boas-vindas, é só em Next. Aqui ele pede para você especificar onde que você vai instalar o PostgRE. No caso eu vou deixar no C2 pontos mesmo. Aqui ele pergunta se eu quero instalar também mais algum componente, né? Então, no caso, o pgadmin 3, que é o software que nós vamos utilizar para administrar o banco de dados. Então, um software uma ferramenta que nós vamos utilizar para se conectar e administrar o banco de dados. Então, vou deixar marcado esse aqui também, Next. Aí ele pergunta aqui a senha que eu quero colocar para o superusuário. No caso, Postgres. Eu vou colocar aqui aula, tá? Aula, Next, Next, e aí ele vai começar a instalar. Bom, o processo aqui de instalação terminou, tá? Então eu vou clicar aqui em Finish. E aí você pode verificar que ele criou um atalho, né, chamado pgadmin 3. Tá? Se você abrir ele aqui, ele vai
colocar aqui os servidores, tá? No meu aqui, no caso, já tinha 2, né, que eu tinha testado anteriormente. O que a gente vai usar vai ser o localhost, tá? Para você se conectar, é só você clicar 2 vezes nele e você conectou, tá? Agora vamos ver como é que o PostgRE, né, como é que ele organiza essas coisas aqui no banco de dados, tá? Então vamos voltar aqui para o slide para ver como que é essa estrutura dele. Então nós temos em um banco de dados PostgRE, eu posso ter vários databases, ok? Então um servidor, posso ter vários databases. Se você pegar um database, você pode ter vários esquemas. O que são esses esquemas, né? Os esquemas são áreas que nós criamos para separar logicamente os dados do banco. Por exemplo, imagine que você tenha um sistema na empresa de vendas, um sistema por RH e um sistema para o almoxarifado, por exemplo. Então, você poderia separar as tabelas, né, e agrupar as tabelas do sistema de vendas, todas elas dentro de um esquema chamado vendas, do sistema de RH, todas as tabelas, né, correspondentes àquele esquema, e no esquema lá do almoxarifado, também todas as tabelas correspondentes àquele esquema. Então ficaria mais organizado. E isso, né, não impede, né, que você consiga de um esquema acessar as informações de outro. Tá? Isso é perfeitamente possível. Então a ideia de esquema é justamente separar, logicamente, os dados do banco de dados, né? Separar as informações, as tabelas, para não ficar tudo dentro de um esquema só. Até você poderia colocar, tá? Mas não é, o ideal. Então o ideal é que você, a cada sistema, né, ou a cada aplicação que você crie, que tenha um sistema de tabelas específicos, você cria um esquema para ele. Tá? Bom, como eu já disse, né, os esquemas, a função dele é permitir um melhor nível de organização. Então, os projetos ou os sistemas de uma mesma categoria que precisam acessar uns aos outros devem ficar no mesmo banco, podendo ficar em esquemas separados. Ok? Então, com isso eu já disse. E as tabelas? Né? As tabelas são as subdivisões do esquema. Nelas, os dados ficam armazenados, né, como nós já vimos no semestre passado, as tabelas, né, as relações. Nativamente, nós não conseguimos acessar dados de databases diferentes. Então, de um database aqui para um outro database, eu não consigo fazer esse acesso. Eu precisaria criar um link entre essas bases para poder fazer esse acesso, que nós chamamos de db-link. Aqui no PostgRE, como que ele organiza as coisas? Então eu tenho um servidor, né, que eu estou conectado, é um servidor localhost, né, na máquina local, e aí eu tenho já um database que ele traz por padrão, que é o Postgres. Dentro desse database Postgres, eu tenho alguns elementos aqui. Catálogos, triggers de eventos, extensões, esquemas. Ó. Aqui dentro de esquemas, ele vai colocar todos os esquemas que eu tenho no banco de dados. Então, vou abrir aqui de novo PostgRE. Aqui, então, esquema. Tem um esquema que é o public. Se eu abrir aqui o public, eu tenho dentro desse esquema public funções, sequências, tabelas, triggers de funções, views, né, visões, e por aí vai. Para cada esquema que eu crie, eu tenho todas essas opções aqui dentro. Tem todos esses elementos. Tá? Além de table spaces, que são os espaços de tabelas, que é onde ele armazena os arquivos especificamente.
roles, que são os privilégios, os grupos de privilégios, e os login roles, né, que são os usuários, né, os papéis dos usuários. Tá? Então a estrutura que ele organiza é essa. Tá? O próximo passo, nós vamos trabalhar com um exemplo, criando uma tabela, né, aqui no PostgRE.